Olá, o tema dessa aula é a abordagem comportamental. A abordagem comportamental fornece a mais forte ênfase das ciências do comportamento sobre as teorias da administração e também consegue marcar uma forma mais democrática e também mais flexível sobre a análise dos problemas organizacionais. A abordagem comportamental fundamenta-se na análise do comportamento dos indivíduos que fazem parte de uma empresa e teve o seu início marcado através do desenvolvimento da psicologia organizacional. Para que possamos compreender melhor a abordagem comportamental, é necessário que compreendamos também o que faz com que as pessoas se comportem, e normalmente iremos chegar até o ponto da motivação humana. O estudo da motivação humana tem sido objeto de estudo de várias áreas do comportamento. Em especial, para a administração, nos interessa entender qual é o fundamento que leva uma pessoa a se comportar de determinada forma dentro de uma empresa. E mais do que isso, qual é o tipo de comportamento que se espera dos indivíduos dentro de uma organização. A partir do momento que podemos entender como funciona o comportamento e quais são os elementos que fazem com que o comportamento fique mais orientado para a busca da eficiência dentro das tarefas, estaremos desenvolvendo uma abordagem muito mais descritiva e explicativa da administração do que aquelas abordagens que anteriormente haviam sido descritas, pois elas eram muito prescritivas e normativas. Os maiores expoentes da abordagem comportamental são Herbert Simon, Chris Argyris, Douglas MacGregor, Francis Likert e, estritamente no campo da análise da motivação humana, temos Abraham Maslow, Frederick Herzberg e David McClelland. Podemos eleger como as origens da teoria comportamental os seguintes itens: a oposição ferrenha entre a escola de relações humanas e a teoria clássica. Ou seja, se por um lado a teoria de relações humanas não contemplava devidamente todos os elementos comportamentais da empresa, por outro lado, a teoria clássica também sequer foi capaz de analisar o elemento humano dentro das empresas. Um outro item seria a própria teoria comportamental sendo vista como um desdobramento muito mais profundo e abrangente da escola de relações humanas e que, inclusive, tentava eliminar e minimizar a concepção romântica e absolutamente ingênua que era defendida pela escola de relações humanas. Um outro tópico que marca definitivamente a origem da teoria comportamental diz respeito às críticas que esta teceu à teoria clássica, inclusive tentando eliminar e tentando minimizar o impacto da autoridade formal que existia, o impacto da obediência que existia nesta teoria clássica, inclusive em relação à formalidade com que os indivíduos eram tratados dentro da abordagem clássica. Um outro elemento que marca a origem da teoria comportamental refere-se à incorporação da sociologia da burocracia e de todas as suas características. Ou seja, a abordagem comportamental confrontava-se diretamente com o modelo de máquina que era defendido pela burocracia. Esse modelo mostra-se absolutamente refratário no que diz respeito à análise do comportamento das pessoas. Isto é, não analisa a pessoa pelo que ela é, mas sim pelo que ela faz e quais são seus deveres. Outro ponto que marca de forma significativa o início da abordagem comportamental foi a publicação, em 1947, nos Estados Unidos, do livro de Herbert Simon, intitulado O Comportamento Administrativo. Nesse livro, o autor defende a ideia de que todas as pessoas possuem um comportamento motivado e orientado para uma alternativa racional e lógica. E, portanto, é através deste tipo de análise que a abordagem comportamental se debruça. Independentemente de qual deva ser o ponto que originou de fato a teoria comportamental, o que vamos verificar através dessa análise é que o comportamento deve ser sempre motivado. E para que haja motivação, é necessário que hajam estímulos.
Para que a gente possa falar um pouco mais a respeito desses estímulos, precisamos entender como é que funciona a motivação humana. As novas proposições sobre a motivação humana, de fato, referem-se a uma análise muito mais profunda a respeito das necessidades humanas. Inicialmente, vamos ver a hierarquia das necessidades de Maslow. Para este autor, as necessidades são dispostas de uma forma lógica e racional, existindo inclusive um cadenciamento entre as necessidades. Inicialmente temos para Maslow as necessidades fisiológicas, que referem-se a comer, beber, dormir, inclusive ao sexo. Em segundo momento vem as necessidades de segurança. Se sentir protegido, se sentir seguro, sentir que todo o aparato necessário à realização da tarefa está disposto e disponível para a execução dos trabalhos, faz com que as pessoas se sintam mais seguras. Inclusive, uma segurança em relação à manutenção do emprego, ou seja, a estabilidade. Já numa terceira categoria, Maslow nos contempla com as necessidades sociais, ou seja, as necessidades que os indivíduos buscam para se sentir aceitos, para se sentir parte de alguma coisa, para se sentirem gostados. E aí inauguramos já a quarta categoria de necessidades, as necessidades de estima, também denominadas necessidades de autoestima, ou seja, gostar e ser gostado, estimar e ser estimado. Finalizando essa escala das necessidades propostas por Maslow, temos as necessidades de autorrealização, ou seja, a necessidade de sentir que todo o trabalho foi muito bem feito, a necessidade que faz com que encaremos outros desafios, a necessidade com que faz que nós sejamos gostados, não somente pelas outras pessoas, mas que tenhamos orgulho e, de fato, gostemos do trabalho que vamos realizar. Conforme pode ser explicado na pirâmide de necessidades de Maslow, temos aí, na base desta pirâmide, as necessidades fisiológicas, logo após as necessidades de segurança, seguidas pelas necessidades sociais e logo depois as necessidades de estima. E coroando essa pirâmide, no topo, as necessidades de autorrealização. Para esse autor, para que possamos cumprir todos os degraus desta pirâmide, precisamos seguir alguns critérios e existe uma trajetória única a ser encontrada. Para ele, quando as necessidades da base, as mais baixas, começam a se sentir motivadas, o indivíduo precisa satisfazê-las. Para que ele alcance os outros degraus, as necessidades da base ou as necessidades mais baixas devem ser satisfeitas. Sem isso, os elementos não caminharão na busca da satisfação plena. É bem verdade que essa cadência existe. É bem verdade que podemos encontrar várias necessidades satisfeitas e depois satisfazer um outro grupo de necessidades. Contudo, o autor frisa que ninguém, ou quase ninguém, consegue obter todas as necessidades satisfeitas ao mesmo tempo. Isso é muito difícil de ser encontrado. Porém, cabe à empresa conhecer essa pirâmide, entender essa cadência, conhecer essa trajetória, a fim de prover a satisfação de alguns grupos ou categorias de necessidades de seus empregados para que possam, de fato, poder trabalhar e gastar toda a sua energia no esforço. Para esse autor, as necessidades cadenciadas, exposto dessa forma, precisam ser satisfeitas, mas nem todas as empresas são capazes de satisfazê-las. Na atualidade, verificamos que as empresas que envidam esforços para a satisfação de todas as categorias de necessidades, normalmente são as mais competitivas, mas ainda não há nenhum tipo de estudo muito substancial e abrangente que aponte para a veracidade desses fatos. Uma segunda hipótese a respeito da motivação humana diz respeito à teoria dos dois fatores de Herzberg. Para esse autor, as motivações humanas dividem-se em dois tipos de fatores. Os fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, que estão relacionados com as condições de trabalho pelas quais o indivíduo se encontra.
São considerados fatores higiênicos o salário, o relacionamento com os chefes, o relacionamento entre os colegas de trabalho e as próprias condições físicas de trabalho. A fim de que possamos compreender perfeitamente a contribuição desse autor, vamos partir do seguinte princípio. A existência de fatores higiênicos não faz necessariamente com que as pessoas se sintam satisfeitas. Porém, a falta de fatores higiênicos traz a insatisfação. Não existe, de fato, uma insatisfação e um contrário de insatisfação, que seria a satisfação. A satisfação e a insatisfação são lados opostos de uma mesma dimensão e não querem dizer necessariamente que uma coisa seja distinta da outra. Já no que diz respeito aos fatores motivacionais ou fatores intrínsecos, como o próprio nome diz, refere-se ao conteúdo do cargo, ao sentimento que a pessoa tem, o trabalhador possui, em relação à tarefa que está desenvolvendo. Ou seja, o orgulho de estar fazendo uma tarefa bem feita, o orgulho de ter a responsabilidade em realizar uma tarefa, o prestígio por sentir-se absolutamente uma autoridade dentro daquilo que está realizando. A existência de fatores motivacionais, de fato, leva à satisfação, mas a sua inexistência não leva necessariamente à insatisfação, mas sim a uma outra dimensão, que seria a não satisfação. No quadro que se segue, temos de um lado os fatores intrínsecos ou motivacionais e de outro os fatores extrínsecos ou higiênicos. Para complementar e para motivar os indivíduos continuamente dentro de uma empresa, Frederic Herzberg nos propõe o enriquecimento de tarefas, ou seja, a substituição de tarefas simples por tarefas mais complexas, tarefas que demandem dos indivíduos que ali a realizam um pensamento e um raciocínio muito mais profundo do que aquele elementar que realizavam quando faziam tarefas mais simples. Através dessa hipótese de enriquecimento de tarefas, teremos também a possibilidade de enriquecer o cargo, ou seja, para Herzberg, tarefas complexas continuamente irão motivar os indivíduos, fazendo com que eles se sintam reconhecidos e que eles possuam autoridade para deliberar alguma coisa a respeito do resultado dessas tarefas. Uma outra contribuição para a teoria comportamental é a de Douglas MacGregor e as suas concepções acerca da natureza humana no trabalho. Para esse autor, existiam duas concepções distintas a respeito da natureza humana. Uma que ele considerou teoria X e outra que ele denominou teoria Y. Para a teoria X, ele pressupõe um tipo de postura do indivíduo bastante distinta e, inclusive, bastante próxima da teoria clássica da administração. Para ele, o trabalhador do tipo X é aquele que não gosta de trabalhar, tem preguiça em realizar as tarefas e, de fato, por isso, justifica-se o controle e o comando. O trabalhador do tipo X é aquele que não quer assumir responsabilidades, prefere realizar tarefas simples do que tarefas complexas, é aquele que não tem senso de autodisciplina. Para este autor, o trabalhador típico da teoria X é aquele do início do século, da teoria clássica e da administração científica. É o trabalhador incapaz, que não sabe prever as consequências da sua tarefa. Em contraposição a essa perspectiva, vamos ter a teoria Y, que para MacGregor significa que a energia que é gasta no trabalho é a mesma energia gasta em qualquer outro tipo de tarefa que o elemento humano desenvolve. Para além dessa hipótese, temos também a compreensão de que os indivíduos são seres, normalmente, que possuem autocontrole e senso de autodireção e, portanto, não precisam ser comandados. Conforme podemos ver nesse quadro que se apresenta, de um lado temos as pressuposições da teoria X e de outro as pressuposições da teoria Y. Quanto à teoria X, as pessoas são consideradas preguiçosas e indolentes. E quanto à teoria Y, as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. As pessoas do tipo X vão evitar o trabalho. Já as do tipo Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. Quanto à teoria X,
as pessoas irão evitar a responsabilidade e por isso se sentem mais seguras. Já na teoria Y, as pessoas procuram e aceitam tanto as responsabilidades quanto os desafios. Para a teoria X, as pessoas precisam ser controladas e dirigidas. E já para a teoria Y, as pessoas são automotivadas e autodirigidas. E, finalmente, as pessoas na teoria X são consideradas ingênuas e não possuem iniciativa para o trabalho. Já para a teoria Y, as pessoas são muito mais criativas e competentes para a realização de suas tarefas. A contribuição de MacGregor para a teoria comportamental foi extremamente significativa, pois apresenta, através das concepções acerca da natureza humana, um perfil de liderança que pode ser pretendido por qualquer tipo de empresa. A intenção do autor foi justamente essa. Uma outra contribuição também significativa para a abordagem comportamental foi a publicação em 1939 de Chester Barnard, que pregava a organização como um sistema social cooperativo. Para esse autor, a organização era o local onde que se estabeleciam relações sociais de produção, e essas relações sociais só poderiam acontecer mediante a interação que as pessoas realizavam entre si. Ou seja, a empresa é um local privilegiado onde as interações acontecem. E precisamos, portanto, compreender o que significa a interação. A interação é, em linhas gerais, o abismo que separa uma pessoa da outra. Quando temos uma necessidade muito grande de interagir, é porque esse abismo é muito grande. Quando não sentimos necessidade de interagir, é porque esse abismo é muito pequeno. A partir do momento em que as pessoas interagem cada vez mais, elas estarão reduzindo a distância entre si e poderão, uma, compreender a tarefa da outra, uma, auxiliar no desempenho das funções da outra. E, portanto, todas as pessoas estarão cooperando entre si para o alcance de um objetivo comum. É dentro dessa ótica que Barnard nos fala que as empresas são consideradas locais onde se realizam as interações, locais onde as pessoas normalmente pretendem e estão dispostas a cooperar entre si, e um local onde que todo mundo coopera buscando o alcance de objetivos pré-estabelecidos. Através da visão de que a empresa é um sistema social cooperativo, afina-se e aprimora-se a ideia pretendida lá na teoria de relações humanas, onde as pessoas andam em grupos e reconhecem-se e identificam-se em grupos. A contribuição de Barnard, apesar de ter sido anterior à publicação do livro de Simon em 1947, foi decisiva para apresentar um postulado central da teoria comportamental, ou seja, a partir do momento em que vemos as empresas encaixadas dentro de um sistema social cooperativo, imaginamos que o comportamento das pessoas deve ser orientado para que elas possam compartilhar e cooperar com as tarefas, e com isso, encontrar os objetivos pretendidos. Uma quarta contribuição para a abordagem comportamental é a do processo decisorial inaugurado por Herbert Simon. Para este autor, o processo decisorial marca definitivamente qual deve ser o tipo de comportamento humano dentro de uma organização. A hipótese levantada e defendida por esse autor informa que os indivíduos tomam decisões de forma racional e consciente a respeito das alternativas que lhes são apresentadas. Os indivíduos, portanto, se comportam e buscam um comportamento dentro da empresa de acordo com as suas escolhas. E é essa escolha que marca qual é a trajetória, qual deve ser a motivação que ele tem para obter um determinado resultado. É a partir desse momento que inaugura-se a teoria das decisões. Para este autor, a decisão envolve um sem número de elementos que apontam para a necessidade de escolha de uma das alternativas. Para ele, o processo de tomada de decisão envolve 6 elementos, a saber, o tomador de decisões, aquele que vai optar entre as alternativas, os objetivos que são pretendidos mediante aquelas decisões, as suas preferências pessoais, a estratégia que ele monta em sua mente para alcançar aquele objetivo, a própria situação pragmática que está acontecendo e os resultados ou as metas que são almejadas através daquele objetivo.
Para que possamos compreender perfeitamente essa teoria das decisões de Simon, é preciso também saber que ela envolve em outros elementos que necessariamente apontam para uma decisão correta e dentro de parâmetros limitados de racionalidade e de consciência. Temos, portanto, como decorrências da teoria das decisões, alguns elementos significativos. Esses elementos apontam e mostram que, de fato, a teoria das decisões possui algumas características que mostram que o comportamento pode advir de uma escolha absolutamente perfeita. Contudo, o que vamos verificar é que essas decorrências apontam para alguns limites, e esses limites são sugeridos pelo próprio autor. Inicialmente, temos a racionalidade limitada, ou seja, por mais que queiramos entender e compreender e criar hipóteses dentro de um processo de escolha, há uma racionalidade, há um parâmetro de consciência que se espera do comportamento humano. Um segundo item diz respeito à imperfeição das decisões, ou seja, nenhuma decisão é 100% perfeita e irá contemplar a totalidade dos elementos que ela envolve. Haverá sempre uma imperfeição e o que precisamos fazer é minimizar o impacto dela. Uma terceira decorrência dessa teoria diz respeito à relatividade das decisões, ou seja, se em um determinado momento uma decisão foi tomada, pode ser que essa circunstância aconteça novamente, mas não quer dizer necessariamente que a mesma decisão deva ser tomada. Uma quarta decorrência dessa teoria diz respeito à hierarquização das decisões, isto é, existem de fato decisões estratégicas, decisões táticas e decisões de cunho operacional. E é claro, cada um dos elementos deve tomar as decisões de acordo com as suas atribuições. Nenhuma decisão estratégica deve ser passada para o nível tático, e o mesmo em relação aos demais níveis. As decisões são hierarquizadas e existem decisões mais amplas e mais importantes do que outras. Uma outra decorrência é a da racionalidade administrativa, isto é, toda e qualquer decisão deve privilegiar os meios para o alcance dos fins pretendidos pela empresa. Nenhuma decisão deve ser tomada ou deve ser atribuída a uma perspectiva individual, e sim empresarial. Uma última decorrência da teoria das decisões diz respeito à influência organizacional, ou seja, todas as decisões que os indivíduos tomam dentro das empresas são, de fato, baseadas nas suas preferências e baseadas nas suas intenções. Contudo, devem levar em consideração tanto os recursos que a empresa tem, quanto os objetivos que ela pretende atingir. E para isso, eles precisam estar isentos da sua subjetividade. Eles precisam pensar como se fosse uma empresa e, por isso, recebem influência organizacional. É dentro dessa ótica que vamos ver alguns elementos que compõem essa racionalidade e essa perspectiva empresarial dentro de um processo de escolhas. A primeira diz respeito à divisão de tarefas. Os indivíduos tomam decisões relativas às suas tarefas, sejam elas abrangentes ou não. A segunda diz respeito aos padrões de desempenho que foram eleitos para serem alcançados, ou seja, as decisões devem atingir as metas pelas quais se propuseram. Um terceiro elemento diz respeito ao sistema de autoridade. As pessoas devem seguir e obedecer às decisões que foram tomadas pelas pessoas que possuem um mais alto grau ou um mais alto cargo dentro da empresa. E para isso é preciso que se alcance inclusive o quarto elemento, que são os canais de comunicação. Uma vez que as decisões serão tomadas, elas precisam ser informadas para todas as pessoas que de fato se envolverão com essa decisão. E finalmente, não menos importante, a questão do treinamento e da doutrinação. Ou seja, as pessoas precisam conhecer qual é a filosofia que está embutida dentro do processo decisório e qual é a doutrina da empresa, ou seja, qual é a missão da empresa, e entender que suas decisões devem ser pautadas inicialmente por essa doutrina ou filosofia. O que vimos foram várias contribuições para a análise comportamental dentro de uma empresa, seguindo a ótica do estímulo, da motivação e da satisfação. Contudo, tal como qualquer outra teoria, a abordagem comportamental
de fato, é também frágil e carece de algumas críticas. Iremos ver agora uma apreciação crítica da teoria comportamental. A primeira crítica que podemos tecer diz respeito à ênfase nas pessoas. A abordagem comportamental vislumbrou no elemento humano o seu ponto de partida para a análise organizacional. Uma segunda crítica diz respeito à abordagem mais descritiva e menos prescritiva, que sob determinada ótica é muito bom, mas sobre outra perspectiva é muito ruim, pois só descreve e não consegue explicar o fato em si. A teoria comportamental também causou uma profunda reformulação na filosofia administrativa. Ao analisar o comportamento organizacional, analisou também a eficiência desse comportamento e, a bem da verdade, limitou esse comportamento e direcionou a elementos eficientes e eficazes dentro de uma empresa. Existem também as dimensões bipolares apresentadas pela teoria comportamental, ou seja, de uma perspectiva teórica para uma perspectiva empírica, de uma macro-perspectiva para uma micro-perspectiva, fazendo com que haja um comportamento dual do indivíduo e não um comportamento contínuo. Há também a relatividade das teorias da motivação, isto é, determinadas teorias de fato não conseguem sublinhar o que outras teorias haviam dito. Cada uma fala de uma parte específica do comportamento, cada uma analisa o comportamento de uma forma, e essas análises normalmente não possuem um contínuo que pode ser analisado dentro de uma perspectiva mais global ou mais totalizante. Temos também como uma crítica a profunda influência das ciências do comportamento sobre a administração, ou seja, o que vamos ver é a entrada de sola da psicologia dentro do campo da ciência da administração. E isso significa dizer que a empresa começa a ser analisada como um local privilegiado onde os comportamentos se explicitam e não necessariamente um local onde os comportamentos precisam ser direcionados para a obtenção de resultados racionais. Uma outra crítica que podemos tecer é a que diz respeito que a organização é tida como um sistema de decisões. É bem verdade que uma das tarefas frequentemente utilizadas dentro da empresa é a decisão. Mas restringir todas as tarefas de uma empresa e toda a sua filosofia ou sua razão de ser a um processo decisório restringe e aparta a empresa de todo outro aspecto que podemos ter. Finalmente, uma última crítica que podemos tecer diz respeito à análise organizacional a partir do comportamento. Existem vários outros vetores e vários outros elementos que compõem uma empresa. Restringir a análise empresarial pelo comportamento, de fato, limita a sua visão, limita a possibilidade de encararmos todos os outros recursos e darmos um grau de eficiência a que eles precisam ter. É bem verdade que o comportamento é imprescindível e o elemento humano também dentro de uma empresa. Mas é bem verdade que não é somente isso que compõe uma organização. Conclusões da abordagem comportamental. Inicialmente, vamos verificar que o ser humano é dotado de necessidades. Ele procura satisfazer essas necessidades e a empresa é o local privilegiado para isso. O ser humano também é dotado da capacidade de comunicação e de relacionamento. Ele é capaz de ajudar e se comunicar com as outras pessoas. Ele também é dotado da sua aptidão de aprendizado. A partir do momento em que o ser humano aprende, ele consegue guardar esse elemento e utilizá-lo em alguma decisão. O ser humano também é dotado de capacidade psíquica, ou seja, ele pensa e reflete sobre as suas ações. O ser humano também é dotado de uma capacidade de fazer com que ele alcance os objetivos que ele pretende. A partir do momento que ele tem uma meta, ele vai querer atingi-la. E, finalmente, também temos a conclusão de que o ser humano apresenta um padrão dual de comportamento, ou seja, vez por outra ele é capaz de cooperar, em outras vezes também ele é capaz de competir. E isso se estabelece como um padrão dual, dúbio de comportamento. Iremos ver agora no nosso quadro de Empresas Centenárias a contribuição de Júlio Mesquita e do jornal O Estado de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo foi fundado em 4 de janeiro de 1875 por um grupo de republicanos. Em 1888, Júlio Mesquita deu fôlego novo à publicação ao assumir a direção do jornal. No ano seguinte,
publicou uma manchete de página inteira sobre a abolição da escravatura. Com a morte do diretor em 1927, os filhos de Júlio Mesquita assumiram a publicação. Durante a ditadura do Estado Novo, o jornal passou 5 anos e meio sob intervenção. Na década de 70, em meio a outro regime ditatorial, o Estado recusou-se a substituir as matérias cortadas, publicando nos espaços censurados versos de Os Lusíadas de Camões. Passados mais de 100 anos, o Estado de São Paulo permanece como um dos jornais mais influentes e lidos do país. Vejamos agora as nossas dicas de estudo para esta aula. Para complementar o estudo dessa aula, eu recomendo a leitura do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, de Dalberto Chiavenato, da editora Campos.